A graça e a paz. Amém? Vamos dar início à nossa aula. Amém? Vamos fazer uma rápida oração. Vem cá, Josiane. Vem cá orar aqui. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, que tudo que for falado aqui, realmente, Senhor, o Senhor possa adentrar nosso coração e que a gente possa aprender mais de Ti nessa tarde, Senhor. Usa o Solimar nas Tuas mãos, conduza ele, Senhor, em cada fala, cada palavra que ele for falar. Ó, Pai, que a gente aprenda mais de Ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida dele. Amém. Amém. Vamos dar início, irmãos, lendo o nosso texto base aqui, que é de Atos, capítulo 2, versículo 42. Tá? Atos, capítulo 2, versículo 42. Nós já iniciamos, a aula passada estudando esse texto e vamos dar continuidade. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Esse é um texto extremamente maravilhoso, né? É muito, assim, toca muito o nosso coração. E, irmãos, nós, na última aula, nós aprendemos, ou estudamos sobre a doutrina dos apóstolos e sobre comunhão, a koinonia. E hoje nós vamos estudar especificamente sobre o partir do pão. Amém? Prontos? Aí comigo? Então vamos lá. Então nós temos aqui o partir do pão. Passa aí o slide, Micaías. Olha só, partir do pão. Eu coloquei ali uma citação de Justo Gonzalez, aquele historiador. Ele diz assim, em relação ao partir do pão: não quer dizer apenas que eles comiam juntos. Refere-se à celebração da comunhão, que desde o início e por muitos séculos é o centro da adoração cristã. Então, assim, porque esse partir do pão, ele pode dar a ideia, e ele é usado em muito contexto simplesmente para falar de uma refeição. Tá? Mas nesse texto, os estudiosos, inclusive aqui o historiador, defende realmente que fala de algo muito mais específico, que é o que nós conhecemos como Santa Ceia, ou como Paulo descreve a ceia do Senhor. Tá? E, para corroborar isso, eu coloquei ali abaixo um texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, que fala assim, Paulo fala assim: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Então, nesse texto fica muito claro que o pão que partimos ali não está se referindo a uma mera refeição, está se referindo realmente à ceia do Senhor, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria colocar é esse: o partir do pão, até porque no texto ele fala do partir do pão e fala das refeições. Então, entendemos que o partir do pão, sim, fala de quê? Da ceia, da Santa Ceia, da ceia do Senhor, tá? De algo muito específico na vida cristã, a ponto de ser destacado aqui entre esses 4 pilares, a doutrina dos apóstolos, comunhão, o partir do pão e as orações. Amém? E na história, irmãos, assim, no início ali, era o centro do culto cristão, era a ceia. É o centro, Todos os historiadores ali, os documentos antigos, o centro da adoração, do culto, era a ceia do Senhor.
Amém? Era, no linguajar um pouco mais católico aqui, a Eucaristia, né? Eucaristia. Eucaristia. Que não é da igreja primitiva, né? Sabe onde esse texto aparece? Lembra ali em 1 Coríntios 11, quando Paulo está falando da ceia? Tendo dado graças, aquele verbo ali da graça é o verbo eucaristeu. O substantivo vem do substantivo que é eucaristia, né? Que é dar, que é agradecer, né? Agradecer é o verbo, né? Agradecimento, a eucaristia, né? Ações de graça. E ali, tendo dado graça, ou seja, tendo agradecido, é o eucaristel. Então, aparece justamente ali naquele texto da ceia, aparece essa palavra, né, na sua forma verbal. Por isso que é conhecido como a Eucaristia, ou seja, é um momento de ações de graça, de agradecimento. Pelo quê? Pelo que o Senhor fez, porque ali está a morte, né, do Senhor representada. Sim, com certeza. Vai entrar. Amém? Então tá. E aí no texto fala que eles partiam o pão de casa em casa. Né? É algo até interessante porque nós temos, né, a nosso hábito de partir no local, né, no local em que a igreja se reúne. E para algumas pessoas é até um escândalo, né, falar partiam de casa em casa. E pode partir, né, em casa? E pode? Oxi. Qual é a autoridade maior? A Bíblia, né? A palavra de Deus. E aí, quando a gente lê, às vezes, um texto simples como esse aqui, às vezes, se a gente lê com uma visão enviesada, né, do nosso contexto hoje, algumas coisas simples podem parecer outra coisa. Por exemplo, quando ele diz assim, que, deixa eu só procurar aqui, ó, diariamente perseveravam unânimes no templo. Se nós lermos com a nossa ótica, a gente está imaginando as pessoas vindo para uma congregação como a nossa, né? Um templo. Não tem nada a ver. Esse texto aqui não está falando disso. Templo lá era um lugar público, né? Não era um templo cristão, era um templo judaico. Entendeu? Então, esse texto aqui não está falando da gente, isso que a gente faz todo domingo, de vir, né, reunir como igreja, que não está falando disso. Era um lugar público que eles iam porque no templo tinha várias alas, né, salas assim onde eles podiam reunir muita gente. E era o centro da adoração judaica e era onde o evangelho tinha que ser propagado. Por quê? Porque era aquele povo que eram os detentores da aliança, né, que esperavam o Messias. Então eles iam para lá para anunciar: o Messias chegou. Então, se a gente olha para esse texto com nossa cabeça de hoje, a gente está imaginando que eles estão indo para um culto de igreja, né? E não é. Entendeu? Aqui, as casas estão mais para a igreja do que o templo. O templo aqui não está apontando de maneira nenhuma para a igreja, está apontando para a nação judaica. Amém? Então, partiu o pão de casa em casa, até porque essa noção de templo cristão, ela só foi aparecer lá do 3º século em diante, sabia? Até o 3º século não existia templo, assim, não tem registro de templo cristão. As reuniões, de fato, eram em cenáculos, em casa, nas catacumbas, né, lá. Então, era onde podia juntar gente. Amém? Então, vamos lá. Pode passar, Micaías. Pode passar. Dá uma ajuda ali para ele, Railton. Pronto, passou. E, olha só, esse texto aqui de Lucas 22 é a parte do evangelho que descreve a instituição da ceia. Jesus está celebrando aqui a primeira ceia, né? Eu vou ler aqui que fica mais confortável para mim aqui na minha Bíblia, eu acho. Lucas 22. Lucas capítulo 22. Deixa eu abrir rapidinho aqui. A partir do verso 14.
Diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os seus apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. E aí a primeira coisa que eu quero ressaltar é isso. O que é a ceia? A ceia é a Páscoa. A ceia é a Páscoa, né? Nós temos aí nos calendários, né, a Páscoa, a comemoração da Páscoa, mas nós comemoramos a Páscoa todo mês aqui, no nosso caso, né? Todo mês, todo primeiro domingo do mês, nós celebramos a Páscoa. Porque a ceia é a Páscoa. Só que é o quê? A ceia, a Páscoa, é olhando para o futuro, para o Cordeiro que haveria de ser morto, para o Cristo que haveria de ser crucificado. E a ceia é olhando para trás, para o Cordeiro que já foi morto, que já foi crucificado. Então é a mesma festa, só que no meio dela tem um marco. Ela vem da história, né? Dessa festa vem comemorando Páscoa, Páscoa, Páscoa. Jesus veio, morreu, ceia, 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 a partir do pão. Ou seja, mas pega uma linha só, é a mesma festa, só que antes do cumprimento da figura que ela representa, ela é chamada Páscoa. E após a figura daquilo que ela representa, é chamada partir do pão, a ceia do Senhor. Amém? Então é a Páscoa. Continuando, diz assim: pois eu lhes disse, versículo 16, né? Pois eu lhes disse que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. A boa notícia é que essa festa que começou lá, ela vai se cumprir inclusive lá no reino. Quando o Senhor voltar, Ele vai fazer junto, presencialmente com a gente. Olha só. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, aqui é a Eucaristia, tá? Dado graça à Eucaristia, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe disse: este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Amém? Então, assim, olha só, a ceia, em termos assim, essa palavra muita gente não gosta, né, de usar ritual, mas eu vou usar aqui no sentido mais light, né? Em termos de rituais da igreja, é o ritual, né, a celebração, o mandamento, a ordenança ali. Sacramento, né? O sacramento mais importante. Eucaristia que a gente estava falando. A gente estava falando sobre a Eucaristia. Isso, dos credos. Yeah. Então, é a ordenança, assim, em termos, entre aspas, ritualística mais importante da igreja. Ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus de uma maneira explícita e no momento, assim, ápice do Evangelho, que era o quê? O momento da morte de Cristo. Olha só. Então, é o ápice da vida cristã, hein? Essa celebração. Porque se comemora realmente o ápice da redenção, que é a morte redentora, sacrifício. Sem a morte não há remissão de pecados. Se não fosse esse evento, nós estaríamos perdidos. Então é o ápice da adoração cristã. Amém? Instituída pelo próprio Senhor, no momento mais crucial da história humana. Vendo? Então tá, pode passar aí, Micaías. Ele voltou, né? Vai lá de novo. Vai para frente. Isso, aí. Então tá, olha lá. Estabelecida pelo próprio Senhor. É algo central no culto cristão. Eu lembro até que quando eu me converti, teve a primeira semana ali de aulas ali para o batismo. E aí, o irmão que estava ministrando ali, ele falou assim: olha, a Santa Ceia é a maior festa cristã. É a festa cristã mais espetacular, a maior festa que existe. Na minha cabeça,
veio uma coisa assim, com fogos de artifícios, balões, e um negócio assim, né? Eu disse, deve ser um espetáculo, né? E aí, quando eu fui participar a primeira vez da ceia, né? Aí eu fiquei, a maior, aí foi que caiu a ficha, né? E eu entendi o que era maior, era bem maior do que eu imaginava. Né? Porque eu imaginava maior no sentido espetáculo, né? Mas é o maior em significado, em realidade, né? Em propósito nas nossas vidas. Amém? Então, o partir do pão é a Páscoa. E para reforçar isso, que o partir do pão é a Páscoa, aqui eu citei Paulo, em 1 Coríntios 5, 7, que ele diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam nova massa, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Então aqui reforça que realmente a Páscoa se cumpre em Cristo. Ele é o Cordeiro Pascal. Porque lembra que a Páscoa era comemorada como? Lembra que foi lá no Egito instituído, o povo de Israel era escravo e Deus já tinha mandado aquelas pragas sobre o Egito, e a última foi o quê? Vai morrer os primogênitos. E para não morrer o primogênito, o que aconteceria? Tinha que matar o cordeiro, esse era o cordeiro pascal. Cordeiro de 1 ano, sem mancha, e passar o sangue no umbral da porta, e deveria ser comido aquela carne, né, daquele cordeiro, e aquele cordeiro tinha que ser assado, tinha tudo específico, né, não podia ser diferente. Não podia ser frito, cozido, tinha que ser assado, sem ter cortado, quebrado nenhum osso, tinha que ser desconjuntado ali bem com cuidado. Né? Se a família fosse pequena para comer um cordeiro, tinha que chamar a outra do lado para se juntarem. E tinha que comer com pães ázimos e ervas amargas. Ou seja, pão sem fermento. Entendeu? E justamente, olha só, a Páscoa ela é seguida por uma outra festa que é junta, as duas são associadas, que é Páscoa e Festa dos Pães Ázimos, que era da Páscoa 7 dias. Então, 7 dias ali com a Páscoa, era celebrada a Festa dos Pães Ázimos, era 7 dias sem comer pão com fermento. Ou seja, mostra que Cristo morreu para que nós vivêssemos uma vida santa, em santidade. Amém? Então, eram duas coisas inseparáveis, Páscoa e Festa dos Pães Ázimos. Obrigado. E aí, olha só, já que a Santa Ceia é a antiga Páscoa, nada melhor que a gente dar um pulinho lá no Antigo Testamento na Páscoa. Então, olha só, o que foi a Páscoa? Já comecei falando, né? Que foi a festa que deu início à saída do povo de Israel do Egito. Passa aí, Micaías. Êxodo 12 é onde fala da ceia, ou da Páscoa. E olha só, Êxodo diz assim: este dia lhe será por memorial. Lembra que Jesus falou? Fazer isto em memória de mim. Este dia vos será por memorial. E vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão estes dias por estatuto perpétuo. Ou seja, se é perpétuo, vai ser até o reino do Senhor Jesus vai estar conosco celebrando essa festa. Perpétuo. Aí eu citei de novo ali o versículo que Jesus fala justamente isso. Tomou o pão, agradeceu a Deus, depois o partiu, deu aos seus discípulos dizendo: este é meu corpo, entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Então o que eu quero ressaltar agora primeiramente, memorial. Porque a gente é muito amnésico, né? A gente se esquece muito fácil das coisas. Pedro fala, né? Esquecendo-se da purificação dos pecados, dos nossos pecados. Então a gente precisa estar sendo relembrado. Amém? Pode passar, Micaías. E é uma solenidade também, irmãos. Além de ser um memorial, é uma solenidade. Diz assim, olha, este dia lhe será por memorial. Agora eu destaquei a palavra seguinte lá, né? E vocês o celebrarão com solenidade ao Senhor. De geração em gerações, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo.
Então, é uma festa, irmãos, solene, santa. Então, tem que se ter, sim, uma reverência naquele momento. Entendeu? Tem a ver com isso, né? Algo, respeito, algo, né? Amém? Uma solenidade. Justamente. E aí, ou seja, quando se faz que nem o exemplo que a pastora Regina deu, faz uma festa de formatura, que é uma solenidade, né? Então, a pessoa não vai com qualquer vestes lá, entendeu? Não vai de chinelo, de bermuda. Tem que se cobrir daquela solenidade. No caso aqui, olha só, eu citei aqui, passou, né, Micaías? Volta bem. Isso, solenidade. Aquele texto de novo, olha só. Livrem-se do velho fermento. Existe algo a se fazer para estar nessa solenidade. Para que sejam nova massa sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Está vendo como se deve celebrar a festa? Esta festa. Amém? Pode passar, Micaías. Olha só. Para ver a solenidade dessa festa, é interessante esse texto aqui, de que acontecia o quê? Alguns israelitas não participavam da Páscoa. Por quê? Porque tinham tocado um cadáver ou porque estavam em viagem. Olha só, as duas únicas hipóteses de uma pessoa não poder participar da Páscoa. Era se estivesse viajando, não estivesse na cidade, ou se tivesse tocado em cadáver. Né? Tocar em cadáver fala tocar na morte, no velho homem, pecado. Ela era as únicas duas. E aí o que tinha que fazer? Foram perguntar para Moisés. Moisés, chegou um grupo, né? Disse, Moisés, a gente tocou em cadáver. E aí a gente não participou da Páscoa. O que a gente faz? E o que Moisés falou? Vamos consultar o Senhor. E Moisés foi consultar o Senhor. Perguntou, Senhor, e aí esse aí agora? Faz o quê? Aí o Senhor responde. Então o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver, ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no dia 14 do segundo mês, ao pôr do sol. Comerão o cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. A Páscoa era celebrada no 14 do primeiro mês. Ele disse aí, vocês vão celebrar no 14 do segundo mês. Ou seja, é o período da purificação. Então, o que eu devo fazer para participar da Páscoa, né? Tocar ali? Eu preciso purificar. Na nova aliança, como é que se dá isso? Arrependimento. Confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, naquela época, tinha um mês de ritual de purificação. Hoje nós temos o sangue de Cristo, o arrependimento, o confessar e participar. E poder comer. Amém? Está vendo como é que era, né? A questão, a solenidade, né? Que tinha que participar, mas eu não pude. Mas restaura, restabelece, corrige e participa. Nem que seja atrasado. No mês seguinte. Amém? Justamente. Então, se o irmão estiver na cidade, tem que vir para ser.
Só se estiver viajando aí. Amém? E às vezes a gente mesmo às vezes não dá a devida, né, importância, não tem no coração aquela devida solenidade, né? E tratamos levianamente às vezes as coisas do Senhor. Amém? Pode passar, Micaías. E quem deve participar? Aí a gente recorre lá para a Páscoa também, né? A Páscoa lança alguns princípios para a gente. E esse texto aqui de Êxodo é bem interessante. Diz assim, olha, disse o Senhor a Moisés e Arão, estas são as leis da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comer dela. Nenhum estrangeiro. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa, não leve nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos seus ossos, por isso que Jesus na cruz não foi quebrado nenhum osso dele. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Toda a igreja tem que participar da ceia. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor, terá que se circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar com o natural da terra. Como o natural da terra, nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Ou seja, qual o recado que ele está dizendo aqui? Tem que ser alguém convertido, no caso ali, ao Deus de Israel. Porque o que marcava alguém que era de outras nações a dizer, agora eu faço parte da nação de Israel, sirvo ao Deus de Israel. O que marcava isso? Era a circuncisão. Quando alguém circuncisava, ela estava dizendo, eu aceitei o Deus de Israel. Então, o que ele está dizendo? Só celebra da ceia se realmente fizer parte agora da nação. Estrangeiro não pode celebrar. Agora, se converteu ao Senhor, realmente declarou publicamente que agora é parte do povo de Deus, aí pode celebrar, pode comer a ceia. Amém? Olha o Estevão aí, já quer tocar, se adiantar. Mais tarde, sabe, Estevão? Pode passar, Micaías. Olha só, então resumindo aqui, o que nós falamos. O partir do pão é a Páscoa de Cristo, amém? Acho que ficou bem entendido, né? Que é a mesma festa que transpassa aí tempo. Foi instituída pelo próprio Cristo, isso é de um significado gigante, né? Foi instituída pelo próprio Cristo no momento crucial e ápice da redenção. Celebração central da igreja, lá, né, pegamos a história do início ali, a história primitiva, era o culto central, amém? É um memorial, é ação de graças, é a Eucaristia, né? É solene, é para a igreja, não é para o estrangeiro, tá? Devemos, aí sim, esses dois últimos pontos, na verdade, ainda não tocamos. Vocês lembram que lá, quando fala em 1 Coríntios 11, fala o quê? Sobre comer indignamente e que quem come, né, indignamente, come e bebe juízo para si, né? Não discernindo o corpo. Então, para comer, precisa discernir o corpo. Lá fala que quando eles iam comer, não era cedo do Senhor que eles comiam, né? Porque cada um antecipadamente comia, era mais ou menos assim, isso, né? Sim. No caso, tem um requisito também, que é ter que comer todos juntos, né? Só que isso aí é usado, tipo assim, eu dou um comando e todo mundo come junto aqui o pão. Ao mesmo, não quer dizer exatamente isso, não existia esse... Ainda que não tenha problemas. Mas, no caso, o que ele queria falar? Do que ele estava querendo dizer?
deixa eu pegar um contexto maior para ti. É muito significativo que os lugares, tirando o evangelho, aqui Lucas, por exemplo, que descreve a história ali sendo contada, onde é contado sobre a ceia, onde é falado, né, pregado sobre a ceia, é justamente 1 a Coríntios, capítulo 10, capítulo 11. Então, assim, onde é o texto principal que fala da ceia do Senhor, capítulo 5, 10 e 11 de 1 Coríntios, é muito significativo que seja 1 Coríntios. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios tem um tema central. Sabe qual é? A divisão no meio da igreja. Ele começa lá no início de 1 Coríntios dizendo assim: olha, fui informado pelos da casa de Cloé que há divisão entre vocês. Refiro-me ao fato de um dizer eu sou de Apolo, outro de Paulo, né? Então, e ele decorre todo o 1 Coríntios tratando da divisão no corpo. Da divisão no corpo. Aí chega, olha só, chega capítulo 5, ele vai falar de um caso de imoralidade sexual extrema, que era de um pai, de um filho lá com a madrasta. E aí, naquele cenário é que ele fala: olha, tem que lançar fora o velho fermento, nós somos nova massa, vamos celebrar festa com os ázimos da verdade, da sinceridade. Olha só, ele joga essa questão da Páscoa, né, ali da ceia, nesse contexto terrível. Questão de moralidade. Aí depois aparece no capítulo 10, falando da idolatria. Não vão comer da mesa dos ídolos, porque são mesa de demônios. Vocês precisam comer da mesa do Senhor. Né? Nós somos um único pão. Aí, olha só, mesmo nesse contexto de idolatria, ele fala: somos um único pão. A igreja é uma só. E o fato deles se reunirem ali, já no capítulo 11 de 1 Coríntios, para comer a ceia e não esperar um pelos outros, já só revela, é só um resultado do que eles estavam vivendo, que era a divisão. Então, não é o fato simplesmente de, aqui durante a ceia, eu dar um comando para que todos comam ao mesmo tempo ou bebam ao mesmo tempo. Não é esse o contexto. O contexto é que os irmãos estavam vivendo em divisão. Por que não esperavam um pelos outros? Porque eram grupos separados. Grupos que eram antagônicos, né, e rivais entre si. Entendeu? Então, o grande problema, né, a questão, vamos esperar um pelos outros, porque isso reflete a nossa unidade. Se algum, aqui eu estiver ceando, né, alguém comer um pouquinho antecipadamente antes de dizer, podem cear, não vai ter problema nenhum, não é essa a questão, entendeu? Mas o problema é que, se estamos ou não divididos, se discernimos ou não o corpo de Cristo. Aí, olha só, quando eu falo assim, discernir o corpo de Cristo, me remete a 1 Coríntios 10, que ele fala lá, somos um só pão. Então, se eu não tenho essa consciência que somos um pão, ou seja, a igreja do Senhor, todos os salvos e redimidos fazem parte do mesmo corpo, eu não estou discernindo o corpo. Se na minha congregação, na hora que eu estou partindo o pão, eu não considero que ali esteja todos os filhos de Deus, naquele pão, eu não estou discernindo o pão. Se eu considero que o pão ali, o nós somos único pão, é a minha congregação ou a minha placa, a minha denominação, eu não estou discernindo o corpo. Ali naquele pão, tem que estar todos os filhos de Deus. E a expressão dessa unidade se dá o quê? Às vezes, como ali no caso, simplesmente comendo separadamente, não esperando um pelos outros. Amém? Então, não discernir, comer indignamente, remete a esses dois textos para mim. Somos unicamente um pão e não comer com os asmos, né? Da sinceridade, da verdade, deixando, né, o velho fermento. Amém? E, olha só, eu lembrei aqui de um texto também incrível. 1 Coríntios 10, versículo 14, Paulo fala assim, ó: portanto, meus amados, fujam da idolatria, falo como a pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do corpo de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo?
Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. O cálice que abençoa, não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é o cálice da bênção. Então, participar da ceia do Senhor é bênção. Participar do Senhor é bênção. Por isso que ele disse lá: examine-se, pois, o homem a si mesmo e deixe de comer. Né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Então, assim, por quê? Lembra lá que ele tinha que ser tratado para comer. Então, ele diz: examine e coma. Ou seja, examine e se tem algo, trate e coma. Se não comer, está errado. Porque tu tem à disposição o sangue, que ele é eficaz para te perdoar. Será que, olha só, eu não vou comer porque não estou inadequado, mas o sangue é tão eficaz agora quanto amanhã ou depois de amanhã. Então, por que tu vai esperar aplicar amanhã, se ele é tão eficaz agora quanto qualquer outro momento? Então, examine-se e coma. Então, o cristão, se não comer, está errado. Porque tem o sangue disponível. Não é para comer com fermento. Não, tem que comer sem fermento. Mas o sangue tira o fermento. Só precisamos de um coração quebrantado, um coração disposto a se arrepender. Só isso. Só precisamos disso. Precisamos de muita coisa. Só precisamos pedir perdão para o irmão se tivermos, né, com algum problema. Só precisamos disso, só isso. Entendeu? Só precisamos lançar o nosso coração diante do Senhor. Só isso. Amém? E para fechar, né, aquela questão da solenidade. Aqueles que comiam indignamente, que não discerniam o corpo de Cristo, ele diz assim: comiam juízo para si. Mas esse é o cálice da bênção. Por que comer juízo? É o cálice da bênção, é para nos abençoar. Então, é isso. Então, a ceia nos renova cada dia, né? Cada vez que tomamos, ali estamos sendo abençoados para viver nossa vida cristã sem fermento diante do Senhor. Amém? Amém? Então, devemos discernir o corpo, somos um único pão. Amém, irmãos? Eu vou até encerrar lendo esse texto que é texto central, né, de todo. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Porque nós anunciamos a morte e a vinda. Anunciamos a morte e o dia que Ele vai comer essa ceia, celebrar juntamente conosco no reino de Deus. Amém? Amém. Então, é isso, irmãos. Amém? Os irmãos querem complementar alguma coisa? Ou perguntar? O pastor Samuel quer. Amém, Solimar. Paz do Senhor. Paz. Queria perguntar o seguinte:
assim, né? Já que a ceia também é... Porque a palavra rito, né? As pessoas pensam que é uma palavra negativa, como tu falaste agora aí. A palavra rito não é negativa, é uma organização, uma ordem, né? Uma ordem e tal. É claro que existem rituais que não são divinos, não são de Deus, né? São da parte do inimigo. E como lidar? A pergunta é o seguinte: nós estamos numa congregação, como lidar com uma pessoa que vem no dia da ceia nos visitar, né? Vem no dia da ceia nos visitar. Se a gente tem visão do corpo, do reino, né? Essa é uma pergunta que eu queria fazer, porque tem grupos que são totalmente fechados. Como lidar com as pessoas que vêm nos visitar nesse dia da Santa Ceia, tal, né? E qual o princípio? Dar o pão para elas, não dar o pão, não dar a ceia? Qual seria o princípio que se deveria dar para ajudá-las? Essa aí? Porque tem grupos que não permitem outros irmãos, né? Não é o nosso caso, virem e cearem naquele dia, né? Talvez são meio fechados, né? São meio fechados, alguns grupos assim. E não são seitas, nesses princípios eles têm assim uma doutrina fechada. Eu mesmo já fui, muitos anos atrás, fui barrado numa ceia. Nós dois já fomos barrados em ceia. Fomos visitar uma igreja e nós fomos barrados, né? Em cear na época tal. Então, irmãos, como lidar com essa questão, né? Assim, e também não só com essa pessoa que é cristã, mas com o ímpio, né? Com o ímpio, porque às vezes o ímpio ele não tem entendimento, ou a pessoa que não é cristã, não tem entendimento. Qual seria o procedimento? A primeira coisa passa justamente pelo que a gente falou da unidade do corpo. Então, assim, quando se fala de corpo, transcende a nossa placa, a nossa denominação. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter isso. Como a gente não conhece, né, uma pessoa que está vindo, a primeira coisa, o que ficou claro é, se não é cristão, não participa. Então, já tem que ter uma orientação durante o culto de ceia, ou seja, se você não é cristão, e assim, lá tinha um critério simples para detectar se é ou não é, que era o quê? A circuncisão. Hoje, para alguém que de fato confessa o Senhor Jesus, essa pessoa o quê? Se ela de fato confessou e quis seguir o Senhor Jesus, o que ela fez? Ela se batizou. Não existe uma regra dizendo assim, mas o que diz que uma pessoa quis, né? O pastor Samuel pregou sobre comprometimento, né? Que a pessoa se comprometeu com a família da fé. O batismo. Então, uma maneira simples de falar para quem não é cristão quem não se batizou, não. Porque isso tu já tira, já exclui quem, de fato, não recebeu o Senhor Jesus. Porque se a pessoa não tem fé para se batizar, ela não duvida se tem fé realmente para salvação. Para quê? Então, esse é o primeiro critério que já ficou muito claro no texto. Ou seja, o estrangeiro não entra. Agora, a gente tem que ter essa percepção. Se é irmãos de outra congregação, que não seja uma seita, realmente que a gente reconheça que seja uma seita, ele pode sim participar e nós devemos abrir a mesa até para testemunhar desse único pão. Só que aí tem dois níveis, a gente tem dois níveis de checagem, que é o pessoal, examine-se ao homem a si mesmo. Então, assim, se é irmão, se é da igreja, examine-se. Né? O irmão, né, disse, não, eu congrego outra congregação, já me batizei, sou irmão. Amém, irmão? Participe. Aí cabe o examínio pessoal. Tá? Existe, além desse, outro critério, outro exame? Existe. Da congregação também examina. Em quais casos? Aí é nos casos de ser irmãos e não estar adequado, e estar numa situação assim, de pecado escandaloso, que é o que está aqui justamente no capítulo 5, quando Paulo fala, olha só. Olha só o que Paulo fala. Depois de falar aquilo, né? Joguem fora o fermento. Paulo está tratando aqui de um caso grave de imoralidade. E ele entra no partir do pão, na ceia, aqui na Páscoa, falando disso. Aí ele diz assim, ó, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa. Como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, mas com pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Aí olha só, continuação. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isso
não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões, idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escreva a vocês que não se associem com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar o de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Então, existe o exame pessoal e existe o exame da congregação em relação a pecados escandalosos, extremos, que mancham o testemunho da igreja. Então, ser irmão de outra congregação que não seja uma seita, realmente que, né, tenha uma doutrina herética, que recebe o Senhor Jesus como Senhor, Salvador, confessa a fé, né, aquilo que é base da fé, eu recebo, e como eu não conheço especificamente o irmão, eu deixo a carga do exame pessoal. Agora, os irmãos com quais eu conheço da congregação, a liderança tem o dever de zelar para que esse que, dizendo-se irmão, porque quando a pessoa está nessa situação e quer participar da ceia e tudo, e sem consertar a vida, já põe-se em dúvida se de fato ele foi salvo. Então, aquele que, dizendo-se irmão, realmente estiver numa situação que degrade o testemunho público da igreja, esse aqui tem que ser barrado. Amém? A minha pergunta é sobre crianças participarem da ceia. Essa daí, essa é boa, porque tem 2000 anos e que ainda não foi, né, chegado a um denominador comum, porque isso passa, inclusive, pelo batismo de criança, né, que para nós, às vezes, que vem de um contexto mais pentecostal aqui, é um absurdo, mas muitos cristãos evangélicos batizam criança, como os presbiterianos, e tem outras também. Então, assim, não é nada absurdo, né, e batizar criança. Então, passa pela questão do batismo. Podemos batizar a criança? E aí existe, depende de uma cosmovisão maior daquilo que perpassa do Antigo para o Novo Testamento. Entendeu? Porque aqui nós vimos que a ceia, ela é aquilo que a Páscoa era em sombra. Então, ela vem de lá para cá. Quem comia a ceia? Né? Lá. Era a família. Onde era passado o sangue? No umbral. Agora tinha um critério, só pode participar quem é circuncidado. Né? Ou seja, para nós seria como se fosse o batismo. O estrangeiro não pode. Mas os filhos, ao 8º dia já era batizado, então participavam. Com 8 dias, antes de 8 dias nem come carne, né? Então, assim, os filhos já participavam porque já eram incluídos na fé ali aos 8º dia. Já partilhavam da aliança ao 8º dia. Então, assim, existe algo muito claro, que o que é igreja e uma pessoa que não é crente. A linha é muito clara aí. Né? A pessoa tem que se batizar para fazer parte ali da comunidade. Agora, onde fica a linha cinzenta? O filho do crente. Que o filho do crente é crente. A gente crê que a pessoa nasce e precisa ter um encontro com o Senhor, um novo nascimento, tudo isso. Mas ele não é como qualquer outra pessoa do mundo. Ele é diferenciado. O filho do crente é o único que pode não ser crente de fato, nascido de novo, e a gente trata como crente. Entendeu? E trata como crente. Então, nesses aí, é um caso específico. Inclusive, Paulo fala que, lá tratando sobre o casamento do crente com o incrédulo, ele fala, não se separe, né? Porque, dessa maneira, os filhos de vocês seriam... como é que é o termo que eles usam lá? Impuros, mas agora são santificados no Senhor só porque um é crente. Então, o filho do crente tem algo especial diante do Senhor. Então, existe algum texto, por exemplo, em Atos, que fala, e foi batizado o carcereiro, por exemplo, carcereiro e toda a sua casa, Lídia, né? Lá em Atos também, Lídia e toda a sua casa. Aí, quando fala toda a casa, será que inclui as crianças? Então, fica uma área aí que a palavra de Deus, vamos dizer assim, não é tão clara como fala do estrangeiro. Por quê? Porque realmente, de fato, o filho do crente é diferenciado. Não é como um ímpio qualquer. Então, assim,
Eu não vou resolver essa questão aqui, que tem 2000 anos, né? Mas eu creio que já traz alguma luz refletir sobre isso. Eu acho assim que nós vamos crescer nesse entendimento, porque o Mevan ele serve ceia para as crianças, né? Lá o Mevan de Itajaí, Pastor Luiz Hermínio, lá na igreja eles servem ceia para toda a família, né? Sim. A família da igreja, a família ele serve para criança, e ele é muito criticado no meio cristão, do cristianismo, por causa disso. Aí ele diz, o islamismo bota a bazuca na mão das crianças e eu não vou botar o pão, a mesa do Senhor para que as crianças comam do Senhor. Ele se defende dessa maneira, sabe? Isso. Mas aí eu acredito que é um governo da igreja local, é um entendimento do presbitério, o que os irmãos creem junto para que não escandalize, né? E eu também tenho esse entendimento. Antes eu era totalmente contrária, por causa que não discernia o corpo, estava comendo juízo, entendeu? Eu tinha uma mentalidade mais assim, mais rígida. Hoje não. Hoje eu já sou mais flexível para esse lado das crianças participarem. E é o tipo de coisa realmente que fica a cargo de cada congregação, cada governo, porque se alguém batiza um filho criança, não está pecando. Se alguém não batiza um filho criança, não está pecando. Entendeu? Não é uma questão de heresia. Tá? Então fica a cargo, cada irmão, a sua congregação, a sua liderança. Amém? Jesus é o Senhor, então. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por esse momento. Tudo que te pedimos, Pai, é que teu Santo Espírito, Senhor, venha colocar, Senhor, as tuas palavras, Senhor, na nossa mente e no nosso coração. Que essa palavra seja de fato, Senhor, para edificação, Senhor, da tua igreja e do teu corpo. Não meramente, Senhor, conhecimento, Senhor, mas edificação, mas avivamento do nosso coração, Senhor. Que realmente tratemos as tuas coisas, Senhor, de maneira solene e santa, Senhor. Levemos mais a sério, Senhor, aquilo que tu instituiu, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.